a Deus. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Glória a Deus que estamos aqui. Amém. Eu não consigo ministrar com a máscara, porque o ar realmente ele falta à medida que a gente vai falando, que a gente canta. Então, como eu estou aqui a uma distância de mais de 1,5 m, 2 metros de todos vocês, glória a Deus, amém, eu posso ficar sem a máscara. Então, eu quero dizer uma boa noite para quem está nos assistindo. Esta é a Graça Church Floripa. É uma igreja que nasceu no coração de Deus, cuja a intenção, o objetivo é estarmos realmente levando a palavra às pessoas que precisam conhecer Deus e saber quem verdadeiramente é. Eu estava lembrando que o primeiro culto neste lugar, a palavra que Deus me deu foi sobre seus atributos. E nós falamos sobre a sua misericórdia, que ela é inesgotável. A misericórdia de Deus diz que ela se renova cada manhã sobre a nossa vida, e a palavra diz que ela é inesgotável, assim como uma fonte de água pura, que ela começa a jorrar, ela começa a trazer aquela limpeza nas nossas vidas, e ela continua sendo jorrada, e não para nunca. Ninguém precisa pagar nada para alcançar essa misericórdia, porque ela é de graça e ela é inesgotável. Amém? Então, amém. E aí essa semana eu estava compartilhando com a Daya, que ela chegou um pouquinho mais cedo, e eu falei, impressionante como Deus, ele ministra, o Espírito Santo ministra o seu corpo espalhado por esta terra. Eu conversei com um rapaz de Rolândia, Paraná, e a palavra que ele ministrou ali pelo WhatsApp, que já tinha ministrado outras pessoas, era a palavra que estava ardendo no meu coração. Amém. E sexta para sábado, mais ou menos 1h da manhã, eu tive um encontro com o Senhor ali na minha sala, e eu comecei a anotar várias coisas que vinham no meu coração, e eu pude me debruçar na palavra e mergulhar naquilo que Deus estava ministrando. E ontem, quando eu liguei a televisão para assistir a conferência One Think da F-Hop, foi tremendo, porque eu fiquei assim impactada, porque muita coisa daquilo que o Senhor tinha me ministrado naquela madrugada, o pastor, não era nem pastor, não lembro nem quem é que estava falando, uma pessoa de fora estava falando, estava compartilhando a mesma mensagem, os mesmos versículos. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, porque eu posso dizer que eu estou no momento de Deus, e por isso eu fico tranquila para compartilhar essa mensagem com você, meu irmão. A mensagem de hoje, ela não é muito, como é que a gente vai dizer assim, muito laissez-faire, muito suave. É uma mensagem que é para nos impactar. Assim como amém, o coronavírus está impactando o planeta Terra, Deus às vezes ele quer nos impactar também. Amém. E junto com isso, por isso que eu comecei hoje falando sobre a primeira mensagem que eu dei nesse lugar, que foi Deus falando assim, fale sobre a minha misericórdia. E eu quero te falar hoje que a mensagem que nós vamos falar hoje é outro atributo de Deus, que talvez vocês não estejam tão familiarizados. E eu estava muito triste essa semana antes do Senhor falar ao meu coração, porque eu escutei uma pessoa dizer assim, não lembro onde é que foi, não sei se foi no Facebook, onde é que foi. Eu lembro que me impactou uma frase que fez assim, um peso no meu coração. A pessoa disse assim, as igrejas não pregam sobre a volta de Jesus. E eu fiquei chocada quando eu ouvi essa frase. Porque desde que eu me converti, desde que eu estou na casa do Senhor, eu escuto falar sobre a volta de Jesus. E eu sei que não é uma fábula, não é uma história de carochinha, não é uma coisa que não vai deixar de acontecer, ela vai vir. Como eu tenho essa certeza? Porque eu estudo a palavra, eu examino as letras, as escrituras, e eu vejo que exatamente tudo o que estava predito aconteceu. Então eu posso ter a segurança de que o que está
profetizado nessa palavra para amanhã também vai acontecer. Amém. E eu quero dizer para você que Ele está às portas. Ele está já batendo, tocando a campainha. E cabe a mim e a você nos abrirmos para recebê-lo, para estarmos prontos. Então, o atributo que eu vou falar hoje, talvez você fique impactado, porque essa mensagem eu vou dizer para você. Muitas igrejas não falam. As igrejas hoje querem que o cristão chegue, se sinta confortável, acalentado, bajulado, se possível for por Deus. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, abre o seu livro em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Eu gosto sempre que as pessoas que acompanham os nossos cultos, que elas tragam um caderninho, tragam um bloquinho de anotação. Se possível for, fique você sempre com um bloco de anotação ao lado da sua Bíblia. Porque Deus vai ministrar para você também. Amém. Você anote os versículos que o Senhor falar contigo para depois você ir lá na fonte e ver se é aquilo mesmo, né? E continuar meditando sobre essa palavra que Ele já está te dando. Então, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 12, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Uau! Que imagem! Que tremendo! Eu não sei quantas vezes na sua caminhada cristã você leu um texto desses e ficou se imaginando diante desta aparência de Jesus. Quantas vezes você se sentiu sem ar de imaginar como que Jesus vai voltar, como Ele vai chegar, o esplendor da glória, aquela autoridade manifesta na sua figura. Ele vai voltar como um filho de homem parecido, semelhante. Ele tem um corpo glorificado já, porque ele já é ressurreto. Mas ele vai chegar com essa majestade. Ele vai chegar como o rei, como o juiz justo, o juiz verdadeiro. E o que eu quero te chamar a atenção hoje nessa palavra é que diz que os seus olhos são como chama de fogo. E tudo isso que a gente aprende no Novo Testamento sobre a figura de Jesus, essa figura que está para voltar, para aparecer primeiramente para a sua igreja, ou seja, para mim e para você que conhecemos Ele. Seus olhos são chama de fogo. Abra sua palavra em Hebreus 10 e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o nosso Deus, cujo atributo é fogo consumidor. Mas você não precisa desligar o Instagram, você não precisa deixar de assistir o culto agora, porque você não vai ter medo desse Deus. Nós vamos desmistificar isso, porque quem é para ter medo de Deus é o ímpio, é aquele que anda longe dos caminhos do Senhor, é aquele que não busca conhecer a Deus, é aquele que é o hipócrita, o que está na igreja apenas com uma roupa de religiosidade. E nós vamos falar um pouco sobre isso na palavra, vou te mostrar onde é que está
essas pessoas discriminadas já preditas na palavra. Então hoje anime-se, alegre o seu coração, porque você vai receber um conhecimento para te capacitar, para você entender melhor quem Deus é e saber como Ele trabalha com os seus filhos, os seus amados filhos. Nós somos filhos amados, nós não somos filhos bastardos, nós não somos filhos distantes, nós somos filhos que o Pai quer trazer ao seu lado. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Vou começar aqui. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu Deus, eu acho que a gente, quando não está muito bem, está meio chateado, se abre a palavra nesse texto, meu Deus, a gente treme, a gente chora, a gente se apavora. Mas eu quero te dizer que isso é um texto dentro de um contexto. O autor de Hebreus, ele vem falando sobre uma aliança superior, o Novo Testamento, uma aliança maior, um Deus da graça, um Deus de amor, um Deus que quer ver os seus filhos andando à sua imagem e semelhança, quer restaurar aquele homem que Ele deseja que nós sejamos. E o autor de Hebreus, ele vem dizendo, olha, não precisa mais você se preocupar em sacrificar, em ficar pedindo perdão toda hora, porque já tem um que foi para essa cruz e já resgatou você, já redimiu você. E aí Paulo, o autor de Hebreus, porque muitos dizem que é Paulo, eu não sei se é Paulo, eu às vezes imagino que seja Barnabé, mas nos meus pensamentos, porque ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. Mas e aí quando o autor de Hebreus chega no capítulo 10, ele vem dizendo assim, o título desse capítulo na minha palavra diz assim, um apelo à perseverança, porque é isso que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós sejamos perseverantes, que a gente não largue essa carreira que nós começamos, que nós não desanimemos, que pode ter coisas nessa terra. Eu estava lendo ontem, o Senhor me deu Salmo 46, e ali diz, ainda que os montes se abalem, ainda que a terra trema, ainda que o mar esbraveje, ainda que as coisas mudem de lugar, as coisas físicas, ainda que a gente veja, o pessoal agora está na vibe da profecia, já disseram até que dia 8 de maio vai ter uma grande escuridão na terra, aí o pessoal começa a disparar coisa no YouTube, aí, na internet, na mídia. Eu não estou preocupada com o que vai acontecer de sinais, porque a palavra diz que vai acontecer. E outro domingo desse, a palavra que nós estudamos na Bíblia é que aqueles que estão preparados, aqueles que estão andando com o Senhor, nós não vamos ser pegos de surpresa. Uma coisa é você não saber o dia e a hora. É a mesma coisa quando a gente espera a coisa da internet, correio eletrônico, correio eletrônico. Você comprou, lá diz, vai chegar do dia tal, você não sabe que dia que vem, que horas que vem, mas você sabe que uma hora vai tocar a campainha e vai estar lá o entregador, não é assim?
E a palavra de Deus diz, ele vai voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu estou preparada. Então a palavra do Senhor diz, nós não seremos surpreendidos. Por quê? Porque nós já somos filhos da luz. Nós não somos mais filhos das trevas. Amém? Então, esse capítulo aqui, quando começa aqui esse pedaço, no versículo 19, diz assim, um apelo a perseveranças. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, vamos nos aproximar de Deus com coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Isso é um processo que nós temos que estar diariamente. Senhor, errei, me perdoa, mas me perdoa mesmo, Senhor. Só que assim, Senhor, me modifica. Porque o perdão da boca para fora não nos limpa. O que nos limpa, o que nos faz ser brancos como a neve diante de Deus, é o nosso arrependimento. E o Espírito Santo, ele nos constrange para nos arrependermos. Temos uma vida sem Deus. Amém? Amém. E ele diz aqui, ó, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A água pura é a palavra de Deus. Nós somos lavados pela palavra. Apeguemos-nos com firmeza àquela esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Ele vai vir buscar a sua igreja. Amém. Ele vai vir buscar a sua noiva. E nós vamos estar com Ele, nós vamos encontrar com Deus nos céus. Parece conta da carochinha, mas é tanta carochinha quanto a palavra de Deus diz que Jesus nasceu de uma virgem. E eu creio porque está escrito, e Ele é Deus. E as coisas de Deus são sobrenaturais, são inexplicáveis. Não são coisas terrenas, palpáveis, concretas. São coisas que nós cremos pela fé. E sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, o Deus, ele fala aqui no versículo 31, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Eu vou virar minha página, você vá para o versículo 35. Por isso, por que eu pulei? Porque aqui é um pedacinho que é histórico, é só para aquela região, só para aquela época lá, os outros versículos. Mas no versículo 35, Deus continuou falando comigo, com você. Fala assim, ó. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Esta confiança, essa fé, essa esperança, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E olha só como isso é atual, gente. Ele diz aqui, pois em breve, muito breve, aquele que vem virá, não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, diga comigo, nós, porém, não somos do que retrocedem. Não somos daqueles que retrocedem. E são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Aleluia, amém. Então eu quero dizer que você tem uma expectativa em relação a Deus. Amém. Eu tenho. Deus tem uma expectativa em relação a você. Amém. Você já parou para pensar nisso? Que nós temos tantas expectativas em relação a Deus, mas muitas vezes nós não pensamos. Deus, qual é a expectativa que você tem em relação a mim?
Essa é a expectativa. Não retroceda. Persevere. Creia. Não importa o que aconteça na sua vida, não importa como está o mundo, não importa qual é a crise que venha. E nós vamos falar isso agora. Nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos pular para o capítulo 12, versículo 1 do mesmo livro de Hebreus. Deus tem chacoalhado o planeta Terra. Isso não tem um que não diga que é verdade. É verdade. Eu tenho contato no WhatsApp com um pastor nativo da África. E eles lá estão orando pelo planeta Terra. Porque Deus abalou o planeta. E eu não vou entrar na discussão se o coronavírus foi criado por Deus ou não. Eu, particularmente, não creio. Porque Deus não cria o mal. O homem planta, ele colhe. Quem assistiu qualquer reportagem, qualquer uma, sobre aqueles mercados molhados na China, onde os animais são espezinhados. Eu não vou nem dizer que seja pecado comer, porque a palavra de Deus diz que nada que tu santifique e come fará mal. Mas os bichos ficam naquelas gaiolas nojentas, imundas, doentes. E as pessoas vão lá, escolhem, comem o que quer. Não tem higiene, não tem limpeza, não tem higiene sanitária. E esses vírus que têm vindo, essas pandemias, têm vindo por causa disso. E eu não digo que isso foi criação de Deus, isso é o que o homem plantou, é o que o homem sem Deus pratica. Mas que Deus permitiu, claro que permitiu, pois Ele é soberano sobre a Terra. Se Deus quisesse terminar com o planeta Terra inteiro, Ele terminaria. Ele mandaria um meteoro e puf, acabavam nós todos. Deus já acabou com a Terra praticamente 2 vezes pela palavra de Deus. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas quem estuda teologia sabe disso. Não custa nada para ele acabar de novo. Porque a humanidade anda sem Deus. A humanidade não quer saber de Deus no seu dia a dia. Ela prefere acreditar na sua inteligência, na sua força, no seu braço forte, na sua tecnologia, no seu dinheiro, no seu bolso. E ela anda sem Deus. Mas Deus, a palavra dele diz assim, que todos aqueles que creram que Jesus é o seu Filho amado, que é Deus, que se encarnou no meio de nós, viveu nessa terra 33 anos, sofreu tudo que eu e você sofremos, e tinha um plano de salvação carregando nas suas costas, que fez ele ir para uma cruz sem pecado algum, sem ter cometido crime algum. E ele disse, agora está consumado, plano de salvação. Eu morro no lugar de todos os pecadores da terra. A palavra de Deus diz que ele morreu por toda a humanidade. Mas eu quero te dizer que essa palavra, ela só é eficaz. Ela aconteceu para toda a humanidade, mas só vai se aproveitar quem crer nele. Ela só tem eficácia para aqueles que creem em Jesus. E aqueles que creem em Jesus, a palavra de Deus diz que são salvos. Salvos da ira, salvos da perdição, salvos do inferno. Isso é o que nos dá essa esperança, essa perseverança. E quando chega ali no capítulo 12, esse autor de Hebreus, ele diz assim, Deus disciplina os seus filhos. E isso é o que eu quero que hoje você pare para pensar e entenda que o nosso Deus é um Deus muito presente, Ele é um Pai. Quanto mais perto você anda junto com o Pai, mais você aprende os hábitos do seu Pai, mais você tem os conselhos do seu Pai, mais você escuta o que o seu Pai ensina para você. E eu quero dizer para você, e você talvez vai ficar mais chocado ainda essa noite, que o coronavírus, a permissão desse vírus no planeta Terra, é um ato de amor, em primeiro lugar, de Deus pelos seus filhos. Porque Ele teve que gritar no planeta para que os seus filhos parassem
e falar, espera aí, pai, o que você quer falar comigo? Porque muitas vezes nós não somos filhos de Deus como ele disse que nós tínhamos que ser. Igual aquelas crianças, que ele diz, sejam como as crianças. Ou seja, criança faz malcriação, faz linha, faz coisas, mas obedece. Criança está sempre no colo do pai, criança está sempre perto do pai e da mãe, criança está sempre buscando a proteção, o aconchego. Mas muitas vezes nós, os seus filhos, temos andado como filhos rebeldes. Idade de adolescência, né? Questionando o pai, fazendo o que quer e bem entende. Não pergunta mais nada para pai e mãe. Eu não sei como você foi, como você é como pai. Eu vou dizer a verdade, eu fui uma mãe que eu fui rígida em algumas coisas, mas me arrependo de não ter sido mais rígida em outras coisas. Eu queria ser um pouco do fogo consumidor de Deus. Andréia. Verdade? Mas você vai entender o que é o fogo consumidor de Deus, Irailda. Que ela não ouve. No fogo consumidor de Deus não é para queimar e para matar. É para purificar. O fogo consumidor de Deus é aquele que nos disciplina na nossa caminhada enquanto nós somos filhos e estamos aqui. É antes que ele volte, gente. Porque na hora que tocar a trombeta e ele voltar, você e eu queremos subir com ele. Mas se você não for corrigida e não for disciplinada, você não vai subir. É verdade. É verdade. Eu digo assim porque muitas coisas eu pressionei a Andréia, eu ensinei, eu falei, né? Outras coisas, ela disse, não, vou fazer, não quero, chega, deu. E eu falei, tá bom, minha filha, não faz, então tá, não precisa. Às vezes ela tinha 10 anos de idade, eu podia ter forçado um pouquinho mais. Meu Deus, eu forcei ela, eu insisti que ela estudasse inglês, né? Meu Deus, ela até hoje acho que dá graça, obrigado à minha mãe, né? É uma coisa que a pessoa só vai saber depois que passou por aquilo. Em compensação, eu deixei ela largar o teclado, o piano, e ela tocava direito, tinha ouvido, tem voz, é afinada. Hoje, ela deve pensar assim, pô, por que minha mãe não foi mais chata? Por que minha mãe não me obrigou? Eu devia ter obrigado, entendeu? Porque era um talento que ela ia estar agora desenvolvido para o Senhor, né? Então, a palavra de Deus diz assim, ó, no capítulo 12, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Aqui, quando esse autor ele tem uma sabedoria tão grande, que ele fala assim, não é só o fato de você adúltero, rouba, furta, mente, que é pecado declarado, flagrante na palavra de Deus, mas diz assim, as coisas que tem te atrapalhado. É o dia a dia, às vezes até o excesso de trabalho, às vezes o excesso de cuidados com a casa, às vezes o excesso de cuidados com coisas que não são tão importantes como você ter o seu momento com Deus, você ter o seu altar com Deus na sua casa. Ele fala, vamos, livre do que te atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele sabia que ele era o ungido, que ele era o Messias, que ele era o Cristo, o enviado, gente. E ele falou assim, não, eu vou conseguir chegar ao final da minha missão. Eu vou para a cruz, eu vou sofrer, eu vou ser torturado, eu vou ser morto da pior maneira possível, vou sofrer um monte. Mas ele tinha alegria, porque ele falou, desprezando a vergonha, ele assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe, eu e você, nós temos que parar para pensar que é doloroso a gente deixar as coisas que tem nos embaraçado. A gente tem que parar para pensar que às vezes vai doer, nós vamos sofrer no momento em resolver, em decidir ter uma vida mais próxima de Deus.
Mas isso vai valer a pena, porque na hora que a trombeta vai tocar, tu vai falar: que bom que eu fui corrigido. Que bom que meu pai me chacoalhou com coronavírus. Que bom que meu pai me mostrou que tudo pode mudar de uma hora para outra e que eu lembrei que ele está às portas voltando e que eu não estou perdendo meu tempo. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, não se desanimem. Por isso que eu digo, não fique com medo de Deus. Não tenha medo dos olhos de fogo quando você der de cara com Ele. Não tenha medo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como filhos. Meu filho, Hebreus 12:5. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como uma disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais nós devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecer melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes. Aí ele vem dar uma palavra de ânimo para mim e para você. Se fortalece, para de fraquejar, para de ficar em dúvida, para de pensar: meu Deus, será que vale a pena? Meu Deus, mas o mundo está ruim. Meu Deus, o coronavírus, eu posso pegar e morrer. Meu Deus, eu posso ficar sem dinheiro. Vai chegar a crise, eu não vou ter o que comprar, não vou ter o que comer. A minha geladeira vai ficar vazia. Para, creia que Ele é teu Pai. Ele está passando uma disciplina pelo planeta Terra para chamar a atenção dos seus filhos. Para você e eu dizendo: pai, ó aqui ó, entendi a bronca. Deus, sabe o que Ele fez com o planeta Terra? Igual um filho que anda desobediente ao pai. Ele falou assim: ó, vem cá, vai pro cantinho, vai pro isolamento ali, ó, pro cantinho, olhar pra parede e pensar no que você tá fazendo. Não é assim o castigo dos filhos? Não é bom mesmo? Esse castigo é bom. Você pega, corrige, fala: ó, você não tá andando como eu quero. Vai ali pro teu cantinho. Ah, mas eu não quero. A criança se desespera. Quando você fala vai pro cantinho, a criança se desespera. Aquilo não dói, aquilo não agride, aquilo não machuca, mas ela sabe que ela vai ter que ficar no isolamento. E o isolamento é para ela pensar o que ela tem feito. E Deus colocou o planeta Terra, principalmente os seus filhos, no isolamento. Amém. Você vai parar tudo. Você vai parar tudo, porque agora tem um jeito de parar tudo. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. O amor de Deus é tão grande, gente. Como Deus nos ama, como Ele quer
Ai, nos alinhar à sua vontade. Como ele tem falado a mesma mensagem em todos os lugares que a gente vê um pregador sério. Um pregador que é temente a Deus. Estão todos falando a mesma mensagem. É um ministro, é o Espírito Santo falando pela boca dos seus profetas. Nós vamos chegar lá. Então, por que o medo? Por que nós temos medo? Será que faremos como Moisés? Ou como o povo que tinha medo de subir no monte? E eu não vou poder entrar aqui nessa palavra que é maravilhosa, que é tremenda. Quando Deus falou para Moisés, vou falar com você, sobe no monte. E naquela época, eu vou ler aqui, ó, era os Monte Sinai. Vocês não chegaram ao monte, versículo 18, que se podia tocar, que estava em chamas. Aquela também foi uma visão terrível, tremenda e terrível. O povo olhava para o monte, era trovão, era raio, era fogo, era barulho. O povo, só de olhar para o monte, a carne do povo já estremecia. A palavra de Deus diz que Moisés sentiu medo. Mas eu quero te dizer que isso foi Antigo Testamento. Agora, na Nova Aliança, ninguém precisa mais ter medo de Deus. Porque Ele é Pai, Ele é protetor. Ele diz que todos serão salvos. A palavra salvo no grego, escrita no Novo Testamento, é a palavra souzo. Se você clamar o nome de Jesus, você será sozo, que quer dizer saudável, curado, liberto, preservado, protegido, acolhido, íntegro, pleno. Então clame o nome. Você tem medo? Clame o nome de Jesus. Você vai ser restaurado. Você vai entender quem Deus é. Deus não é um Deus que é um terrível, um que mata, um que castiga. Não, Ele acolhe. Ele traz você para o colo. Ele consola. E diz assim, ó: vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, que estava em chamas, nem as trevas, nem a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que estava sendo ordenado. Até o animal se tocar no monte deveria ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Mas, aí veio o mas, é isso que nós vamos prestar atenção agora, porque agora nós já estamos na nova aliança. Jesus já veio, já fez um novo pacto com a humanidade, já firmou uma aliança comigo e com você de vida eterna, de garantia, já deu selo, penhor, que nós somos o seu povo, nós somos a sua noiva. Ele já colocou esse selo na minha testa e na sua. O Espírito Santo habita dentro de nós para nos incentivar, para nos estimular, para dizer: vai, nós vamos conseguir, não vamos retroceder não, nós vamos chegar lá. E diz assim, ó: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Amém. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes já estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala muito, muito mais alto, muito melhor que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia da terra, na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez eu abalarei a terra. Não apenas a terra,
mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, coisas terrenas, coisas em que nós colocamos a nossa segurança, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Gente, isso é muito forte. Palavra de Deus, Deus está dizendo aqui a nós, a igreja. Essa palavra foi escrita para a igreja, em primeiro lugar. E Ele está dizendo, eu vou abalar a terra. Você e eu estamos vivendo esse tempo histórico, esse tempo da igreja, esse tempo espiritual, que diz aqui, ó, eu vou abalar a terra. E você não estranhe se amanhã você acordar e o sol sumiu e ficar o dia inteiro, uma noite, densas trevas. Você abrir a janela e tiver densas trevas, você não vai se assustar, e nem eu, porque a palavra diz que eu ainda vou abalar o céu, para que todo mundo veja e saiba quem é Deus. E nós vamos abrir a janela e falar, glória a Deus, está chegando o dia. Glória a Deus que eu sei porque isso está escrito e eu já estou preparada para esses abalamentos. E por que Deus abala? Porque Ele odeia a humanidade, porque Ele quer que todo mundo fique com medo, como a palavra de Deus diz, que vai chegar um dia que os homens vão desmaiar de medo. Uau, desfalecerão corações pelo medo do que estão vendo. Mas eu e você já conhecemos a palavra, está sendo ministrado hoje para mim e para você. Então você, quando vê que abriu a janela, o sol sumiu, por exemplo, eu não sei qual vai ser o sinal do céu, eu não sei qual vai ser, você também não sabia que vinha o coronavírus. Você vai abrir e falar, glória a Deus, aleluia, Deus, tu é fiel, tu está cumprindo a tua palavra, porque tu ama os teus filhos. Amém. E nós estamos te buscando, e nós estamos alinhados contigo, e nós não vamos mais deixar de ler a tua palavra, nós não vamos mais deixar de conversar contigo, nós não vamos deixar de pedir para você trocar as nossas vestes por vestes brancas. Amém. As palavras aí uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. O que não pode ser abalado na minha e na sua vida? O que não pode ser abalado na minha e na sua vida? A nossa certeza de que Ele é Deus e de que nós vamos para os céus com Ele. Que nós somos a sua noiva, linda, maravilhosa. Isso não pode ser abalado. Portanto, já estamos recebendo um reino inabalável. Vamos ser agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, com respeito, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. E eu quero te dizer, Ele é fogo consumidor, não é porque Ele vai consumir você, não é porque Ele vai mandar um raio para te queimar. Ele é fogo consumidor porque Ele está nos depurando, assim como o ouro é provado no fogo para retirar as impurezas. Ele está nos queimando com esse fogo para retirar as nossas impurezas, para retirar o nosso fraquejar de joelhos, para nós endireitarmos as nossas veredas, para que até nós, manquinho, podemos andar numa linha reta. Isso é lindo demais, é um Deus que ama. Isso não é um Deus que nos acaba, é um Deus que ama. E eu fiquei muito feliz, porque Ele está mostrando que o que é estimado, o que é importante, que nós devemos olhar, é as coisas inabaláveis, é o céu, é a terra que nos espera. Nós temos promessas sobre as nossas vidas. Nós temos que estudar mais as Escrituras para termos mais paz, menos medo, menos temor, menos pânico, porque a palavra de Deus diz que a sua igreja vai voltar no milênio com Jesus para reinar sobre essa terra. Nós seremos reis e sacerdotes sobre essa terra.
Meu Deus, eu não sei como é que uma pessoa que lê a palavra não encontra uma promessa dessa e não se alegra. Nós temos que viver já pensando no futuro. Ousadia para dizer isso. Senhor, obrigado por esse tempo que eu estou presenciando, vivendo do coronavírus. Eu estou isolada, mas porque eu estou assim, me alinhando contigo. Amém. E eu sei que sou eu que tu vem buscar. Eu tenho que estar com a alegria de uma noiva esperando o dia do seu casamento. Não importa o que aconteceu, o que não aconteceu nessa terra. O que importa é o que vai acontecer amanhã no mundo espiritual, no terreno. Deus está falando, ó, meu filho, a terra passou para você. Esquece as coisas dessa terra. Você está aí por um tempinho, é breve, porque eu estou voltando. Viva decentemente. Eu, quando estava meditando sobre essa palavra, o Senhor falou comigo, né, sobre a atualidade da igreja de hoje. A igreja de hoje, todo mundo, todo bom teólogo sabe que é a Laodiceia. É a era da igreja moderna. Uma igreja rica, cheia de gente, templos maravilhosos, templos suntuosos, e muitas vezes não tem cura, não tem poder, não tem libertação, não tem transformação de caráter. E Jesus lá no capítulo 3 de Apocalipse, se eu não me engano, versículo 14, começa a falar da igreja de Laodiceia. Eu gostaria de meditar mais sobre ela, mas não vai ser essa noite. Ele diz, meu Deus, vocês se acham ricos, se acham bem comigo, mas vocês são mornos. Qual de vocês que está preocupado realmente com aquilo que me interessa? Eu sou Deus. Do mesmo jeito que vocês são mornos, eu também vomitarei vocês da minha boca, porque Laodiceia tinha um rio que misturava uma água quente com uma água que vinha gelada. E quando chegava na cidade, esse rio trazia uma água morna, que as pessoas não eram capazes de tomar. Quando tomava, ela vomitava, porque se tu já tomou água morna, assim, né, que tá meio passadinha, tu não tem vontade de beber aquilo. E Deus fala assim, meu Deus, essa igreja da atualidade é essa água morna. Eu não quero uma igreja assim. E ele fala isso na palavra para a última igreja, que somos nós, estamos vivendo isso. Ele diz, venha e compre de mim o ouro refinado. O ouro é refinado aonde? No fogo. O ouro é refinado no fogo. Não tenha medo do fogo de Deus passar pela sua vida. Porque a palavra de Deus diz que quando nós chegarmos lá no tribunal de Cristo, Ele vai chamar as nossas obras. E aquela obra que for edificada como ouro, como metal, ela não vai ser queimada. O fogo é tudo de bom de Deus, gente. Não tenha medo, não seja que nem o Moisés e o povo que teve medo de chegar perto de Deus. E ele diz, como ouro refinado no fogo, que a tua obra passe pelo fogo no dia que você chegar diante de Cristo. Compre roupas brancas de mim. Comece, se você ainda não conseguiu ter uma vida santa, cheia de santidade, a hora é agora. Compre rapidinho as tuas roupas brancas. Viva uma vida de santidade. Compre colírio para os teus olhos, colírio de Deus. Pingue toda a noite, na hora de dormir, você fala, Senhor, eu quero teu colírio. Eu quero receber, Senhor, para enxergar o que não é abalável, o que é espiritual, o que é permanente, o que é eterno. Eu não quero mais os meus olhos enxergando só aquilo que tem sobre essa terra. Amém? Amém. Eu quero finalizar essa palavra, não poderia não finalizar essa palavra com a palavra mais linda assim que tem na... Aliás, a palavra mais linda é bobagem de falar, tem tanta palavra linda, né? Na palavra do Senhor. Mas eu quero que você fique na sua mente. Abra o livro de Apocalipse de novo. Começamos com Apocalipse, vamos terminar com Apocalipse. Nós hoje temos ceia. Se você tem suco de uva na sua casa, se você tem um pãozinho, nós vamos consagrar o Senhor, vamos ceiar juntos.
22, capítulo, versículo 10. Ai, glória a Deus. Jesus vem em breve. Aleluia. Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça e continue o imundo na sua imundícia. Que triste isso. Mas continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar. Deixe o Espírito Santo fazer a obra na sua e na minha vida. Nós temos que deixar, nós temos que ouvir o Espírito Santo. É a hora, é agora, é o momento. Eis que vem em breve. A minha recompensa, ela está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Olha como é importante a tua obra hoje seja passada pelo fogo. Obras que permaneçam. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora vão ficar os cães, os feiticeiros, os que cometeram imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Você é noiva? Você é noiva? Então diga: vem. Não tenha medo do Deus que vem. Não tenha medo dos olhos de chama, de fogo. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas deste livro. Se alguém tirar uma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele sua parte na área da vida e na cidade santa, que são descritas no seu livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Venha, Senhor Jesus. Então eu quero te dizer, amado irmão, é hora, é dia, é momento de nós estarmos deixando as coisas de lado, não nos embaraçando, nem com o pecado que tão de perto vem nos perseguindo. Se você tem uma situação para resolver na sua vida que está te afastando de Deus, se você tem mentido, se você tem adulterado, se você tem furtado, roubado, se você está ligado à pornografia, se você está distante de alguma forma de Deus, quebre você esse muro de separação. Porque Jesus já rompeu a separação que existia entre você e Deus. Mas você voltou a atividades, você voltou às práticas que te afastam de Deus, que fazem separação entre você e Deus. E é você agora que tem que se arrepender para de novo se alinhar com Ele. É a hora, é o momento. Receba essa disciplina de Deus que Ele trouxe para o planeta Terra. Eu vou pegar o álcool, nós vamos preparar agora para a ceia do Senhor. Hoje é o primeiro domingo do mês. Mês de maio seja uma bênção. Nós vamos consagrar os elementos e nós vamos tomar a comunhão juntos. Eu esqueci, Jorge, de pegar lá em cima um saquinho de plástico para jogar o copo depois, pra gente não levar lá pra cima.
é o momento que nós fazemos um ato de comunhão com a nossa família, com os nossos irmãos e com o próprio Deus. Nós fazemos por obediência, porque Jesus disse antes de ir para a cruz, ele sabia que ele ia para a cruz. Os discípulos naquela noite não sabiam do que ele falava, mas ele disse: façam isso em memória de mim. Amém. E nós praticamos. E Paulo, no capítulo 11, versículo 26, Paulo diz: nós fazemos isso lembrando que ele morreu, mas que ele voltará. Amém? Amém. E nós, eu nem vou abrir a palavra por causa do tempo, mas eu quero dizer que nós nunca estivemos tão próximos à volta de Jesus. E eu quero dizer para você, igreja, que essa pode ser, não sabemos que dia que ele vem, mas essa pode ser a última ceia que você toma nessa terra, em memória dele. Pode ser que a próxima ceia você tome junto com ele, que seja as bodas. Amém? Amém. Porque a próxima ceia, depois que ele voltar e recolher a sua igreja, vai ser no céu, vão ser as bodas do Cordeiro. E nós vamos estar juntos com aquele que nos ama. Eu quero deixar você bem tranquilo que eu passei álcool em todos os potinhos, em todos os copinhos, tá? Esterilizei tudo que veio de fora, glória a Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que tomar cuidado. E fique em pé, né? Pense nele, pense na sua morte que foi para nos salvar. E lembre-se que ele está voltando. E assim como Jesus fez, sabendo que ia para aquela cruz, sabendo que ia sofrer, sabendo que ia morrer, ele não titubeou. Ele ergueu o pão aos céus e deu graças. Este é o meu corpo. Foi moído, foi rasgado, foi triturado. Ele padeceu naquela cruz por mim e por você. Amém. E ele disse: comam do meu corpo. E ele disse: este é o meu cálice. Bebam. Esse é o cálice da aliança que eu faço com vocês no meu sangue. Amém? Então, eu vou pedir para o Jorge. Jorge, vem cá. Vai encerrar aqui. Tá.